Eu já vi muito esse comentário por aqui na internet de que o Brasil é só voo de galinha, de que os Estados Unidos cresce muito mais do que o Brasil. E eu vou responder o porquê que eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho do patrimônio, pelo menos aqui no Brasil. Eu vou responder isso nesse vídeo, então vem comigo que você vai entender a lógica de por que eu tenho investimentos no Brasil ainda e por que você também deveria ter. E eu vou falar alguns fatores. O primeiro que eu vou falar para vocês é sobre o desconto. O Brasil, as ações brasileiras normalmente são negociadas com desconto. Quando você olha para os Estados Unidos, normalmente elas estão acima do preço. Pega o indicador preço sobre lucro do Ibovespa e do S&P 500 e olhe. Vou olhar hoje, falar como está hoje. Hoje o S&P 500 está sendo negociado a 31 vezes, a média é 25. E o Ibovespa, a média é 12 vezes e hoje está sendo negociada a 11 vezes. Então, apesar de ser pouco, hoje está barato, a menor que a média, e os Estados Unidos está muito maior que a média, de 25 para 31, é uma diferença bem relevante. Então, a Bolsa Brasileira normalmente ela está descontada, porque a gente sabe, o Brasil é um país problemático, ninguém quer investir aqui, então descontos na Bolsa sempre vão ter. Os dividendos é outro diferencial. Porque a cultura de dividendos no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a média de dividendos é de 1 a 2%, enquanto aqui no Brasil é de 6 a 12% o dividendo das empresas. Então é um dividendo muito maior, dá para formar uma estratégia de aposentadoria muito melhor aqui no Brasil. E diferente do que nos Estados Unidos, que lá, como é 2%, não é o máximo, mas é a média. Então você precisa de um patrimônio muito maior para conseguir viver dos dividendos. Então aqui no Brasil a vantagem de investir em empresas pagadoras de dividendos é maior por conta do dividendo das empresas serem maior. E os juros altos no Brasil também favorece quem aguenta esperar. Porque pensa comigo, o Brasil tem pequenos momentos de juros baixos. Pequenos, eu sei, eles acontecem, mas são bem raros. Mas quando acontece, as ações explodem. E quem aguenta esperar e está posicionado consegue uma valorização muito grande nos seus ativos. E é esses pequenos momentos que fazem valer a pena um investimento às vezes. Então não é toda hora que está valendo a pena, mas aguardar esses pequenos momentos vale muito a pena. E por isso que eu acho que vale a pena investir no Brasil. E no Brasil nós temos a vantagem da nossa bolsa ser de empresas reais, empresas da atividade real. E em muitas empresas ligadas a commodity. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos índices de lá já são só de tecnologia. A maioria das empresas lá, as empresas que movem os índices, são empresas de tecnologia. E eu invisto no Brasil para me proteger dessas empresas de tecnologia, porque no Brasil não temos tecnologia. No Brasil nós temos a Vale, nós temos a Petrobras, nós temos a M. Dias Branco, nós temos a Três Tentos, nós temos Soja 3, tudo empresas de commodities. Empresas que alimentam o mundo. Se a população mundial aumentar, essas empresas vão se favorecer. Pouquinho, mas vão. Vão vender mais minério de ferro, vai ter mais construções de casa, vão mais pessoas se alimentarem. E o Brasil domina essa mercadoria básica. O Brasil é o celeiro do mundo. Então, quando você investe no Brasil, você está investindo em empresas da economia real. Empresas que alimentam você todo dia. Que caso essas empresas quebrem, fechem, caso aconteça um super El Niño que está previsto para acontecer e metade da plantação acabe, você vai sentir no seu bolso, a comida vai ficar mais cara. Já se o Instagram acabar amanhã, ninguém vai simplesmente todo mundo ir para outra rede social. Então entendam a diferença. O negócio, as empresas brasileiras, elas são muito mais perenes, muito mais seguras do que as empresas americanas de tecnologia. Porque no Brasil são empresas essenciais para nós sobrevivermos. Lá não, tecnologia não é. Apesar de a gente usar muito tecnologia, eu estar gravando esse vídeo com tecnologia, você está me assistindo com tecnologia, isso pode parar que a gente vai continuar sobrevivendo, tendo comida, tendo energia, ou nem precisa de energia, a gente já sobreviveu muitos tempos sem energia, só a nossa qualidade de vida vai piorar. Mas no Brasil nós somos líderes em energia também, então tendo as empresas brasileiras, a gente consegue sobreviver. E só com as empresas americanas de tecnologia, ninguém sobrevive. Então é essa mentalidade que você tem que ter quando investe no Brasil. E a palavrinha mágica do mercado financeiro, diversificação.
Não adianta você apostar tudo em um único país, em um único setor, que seja tecnologia, porque você pode errar. E se você errar, isso vai te custar caro. E eu quero construir um patrimônio sólido, um patrimônio garantido que eu vou ter um patrimônio quando eu for me aposentar. Então eu preciso diversificar o meu patrimônio. E na minha diversificação precisa ter empresas reais, empresas que me alimentam, que façam a construção civil, que façam minério de ferro, que façam petróleo, que façam energia. Eu preciso dessas empresas para construir um patrimônio sólido. Mesmo que elas cresçam pouco, elas são sólidas, elas são mais difíceis de sumirem do mapa e você perder todo o seu dinheiro. E não pense que porque as empresas de tecnologia foram boas de valorizações até hoje, que isso vai continuar acontecendo. Não estou aqui para dizer que não vai acontecer. Eu até acho que as empresas de tecnologia são as que mais vão conseguir ganhar valor de mercado. Mas isso não é uma verdade absoluta. Não é porque o que aconteceu vai continuar se repetindo. Nós podemos ver o Brasil se valorizando muito caso aconteça alguma crise global, caso aconteça alguma coisa que faça disparar os preços das commodities. O Brasil vai surfar essa onda muito bem, porque o Brasil é 100% isso, 100% commodities, 100% empresas reais. E eu sei, as perspectivas para o Brasil não são boas, eu vivo aqui, eu trabalho aqui, eu empreendo aqui, eu sei que nossos políticos são uma merda, eu sei que a população não sabe eleger políticos de qualidade, porque essa briga entre direita e esquerda não funciona para melhorar o Brasil, mas eu também sei que isso pode mudar. Eu também sei que a gente pode, a minha geração, a futura geração, podem querer mudar e começar a mudar o rumo do país. E aí sim a gente pode ver um Brasil evoluindo. E essa rentabilidade míngua, essa rentabilidade nula que o Brasil teve até então, pode vir a mudar. E a gente pode virar realmente o país do futuro. Que todo mundo brinca que é o país do futuro que nunca chega, talvez possa mudar. Não estou falando que vai, pessoal. Não estou falando que vai. Mas não é garantido que não mude também, entendeu? Então, por isso que você tem que ter uma carteira diversificada e tem que ter um pouquinho de exposição em Brasil, para caso mude, você conseguir se aproveitar dessa mudança. E o maior erro que eu vejo são pessoas querendo comprar só na euforia, depois que as ações começam a valorizar, e normalmente no máximo da valorização das ações, todo mundo vira seus olhos para elas. E aí, meu amigo, você só vai tomar prejuízo. Então, monte uma estratégia, diversifique seu patrimônio e mantenha essa estratégia para o longo prazo. Pare de ficar tentando adivinhar quando é o momento de entrar e quando é o momento de sair. E fique posicionado, se mantenha no mercado, se mantenha com a sua estratégia. Defina um percentual para as ações americanas, para as ações de tecnologia e para as ações brasileiras também. E permaneça investido nesses percentuais. É isso que vai fazer você construir um patrimônio sólido para o longo prazo. E bem, eu espero que eu tenha feito você entender por que vale a pena investir no Brasil, por que vale a pena diversificar o seu patrimônio em empresas brasileiras, e é a minha lógica, é o porquê que eu invisto no Brasil, e eu espero que você tenha entendido e gostado. E se eu te ajudei, deixe seu like e se inscreva no meu canal. E comenta para mim, qual é a mentalidade que você usa para investir no Brasil? Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!